palavra de Deus vai dizer que João Batista, ele estava no deserto, jejuando e orando diante do Senhor. Ele estava jejuando, ele estava orando, ele estava buscando a Deus. Ele estava consagrando a tua vida. E quando ele buscou, orou, jejuou, a resposta veio. Escuta aqui, irmão. Nós aprendemos muitas das vezes um evangelho meio largo. Um evangelho que não precisa se esforçar. Um evangelho que realmente Jesus já morreu na cruz e está tudo bem para nós. Nós escutamos muito falar sobre o evangelho de muitas misericórdias. Um evangelho fácil. Um evangelho que está tudo bem com a gente. E que na hora certa, você deve ter ouvido, que no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Mas já tem anos que você está esperando o tempo de Deus e nada acontece. Eu não tenho. Já tem anos que você tem que esperar. Não, pastor, todo mundo fala que é no tempo de Deus, que é na hora de Deus. E vai haver uma virada de chave na minha vida no tempo em que Deus quiser que isso aconteça. O povo que ouvia Anás e Caifás estava na mesma coisa. Anás e Caifás estavam a mesma coisa. Mas João orava e jejuava. João orava e jejuava. Você precisa entender algo aqui. Evangelho é sacrifício. Evangelho é esforço. Evangelho é batalha diária. Por que Deus falou com João? Porque João estava pagando preço. João estava orando, João estava jejuando, João estava se abstendo de certa coisa e se santificando diante do Senhor. Amado, se eu levar a minha vida do mesmo jeito que eu levo todo ano, quais serão as minhas respostas? Quais serão aquilo que eu vou colher? As mesmas coisas do ano passado. Problema, dificuldade, levanta, cai, rasteira, fraqueza, derrota em cima de derrota. Por que, pastor? Porque eu estou plantando do mesmo jeito, eu estou fazendo do mesmo jeito, eu estou esperando alguma coisa acontecer, eu estou esperando o céu abrir e o milagre chegar, eu estou esperando o tempo de Deus. Só que Deus está esperando a mim e a você. Deus está esperando nós. Amém? Enquanto João orava e jejuava, Anás e Caifás só tinham título. Deus não está procurando título. Deus não está procurando ter um doutorado. Deus quer saber se você está pronto, se você está se santificando, se você está buscando, orando, se você está jejuando. Amém, irmão? Se você realmente está pagando preço para receber aquilo que você quer. Pastor, mas eu já oro. Você deve ter essa resposta na ponta da língua, né? Pastor, eu estou orando. Mas como você está orando? Pastor, eu estou buscando, mas como você está buscando? Irmãos, quantas das vezes nós colocamos na nossa mente: amanhã eu faço, amanhã eu jejuo, amanhã eu oro. Não, depois eu vou ler a Bíblia. Não, depois eu vou procurar me consertar. Não, depois eu me batizo. Não, depois eu vou mudar a minha vida. Irmãos, quantos de nós somos assim? Não, depois eu oro mais, depois eu vou para o mundo, depois eu busco. E o tempo está passando. E a tristeza está aumentando, as lutas estão aumentando, os problemas estão aumentando, e você não consegue sair de nada disso, e nada melhora na sua vida, dia após dia, ano após ano. Nós precisamos buscar. Pastor, mas eu tenho ouvido falar muitas vezes como é na igreja, mas a oração para a minha vida não está adiantando nada, não está resolvendo nada. Amado, a Bíblia diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar a Ele enquanto Ele está perto. Se eu faço as mesmas coisas, eu recebo as mesmas coisas. Mas se eu, meu irmão, e você buscar o Senhor de todo o coração, se nós realmente nos sacrificarmos, se nós realmente nos rendermos
devemos a Deus verdade, a resposta vai vir. Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém, irmão? Amém. Deus vai te responder e Ele vai mudar a tua história. Mas eu preciso pagar o meu preço. Você precisa pagar o seu preço. No tempo de Samuel foi a mesma coisa. Enquanto o sacerdote Eli ia para sua cama dormir, Samuel orava. Enquanto o sumo sacerdote levava a vida, porque ele acostumou fazer a flor de Deus todo dia do mesmo jeito, Samuel consagrava a vida dele. Samuel buscava de todo o coração, jejumava. Aquele rapaz, jovem, e aquilo é a idade. E às vezes tem jovem que pensa, mas isso é meu pai, isso é para minha mãe, isso não é para mim agora, eu tenho que curtir a minha vida, eu tenho que aproveitar o meu tempo mais do que eu posso. Mas Samuel era um jovem. E ele orava, ele buscava. Enquanto os jovens da sua época estavam pescando, caçando passarinho, enquanto os jovens da sua época estavam procurando namoro, estavam procurando um monte de coisa para fazer, diversão, a Bíblia diz que Samuel serviu o Senhor por tempo. Ele buscava. E naquela noite ele escuta uma voz: Samuel. Ele acorda e diz: ele disse, Senhor, estou aqui, tu me chamaste, não te chamei. Ele vai dormir. E a voz fala de novo: Samuel. Ele acorda e fala: Senhor, ele estou aqui, por que o Senhor está me chamando? Aí ele entendeu, estava velho já ele entendeu e falou o seguinte: filho, quando você ouvir a voz de novo, não venha aqui atrás de mim, mas fala: Senhor, eis-me aqui. E pela terceira vez ele ouviu a voz, e Deus falou com aquele rapaz. Naquela noite, e naquela noite, meu irmão, a vida de Samuel não foi mais a mesma. Deus começa a usar aquele rapaz, e ele se torna profeta do Senhor. Nós precisamos buscar, nós precisamos jejuar, nós precisamos pagar o preço. Se eu quero respostas diferentes, se eu quero mudanças na minha vida, eu preciso pagar o preço. Eu não posso ser como os demais. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que buscar diferente. Eu tenho que orar enquanto eu puder. Eu tenho que buscar o Senhor. Eu tenho que consagrar minha vida até ser cheio de Deus. Eu tenho que buscar Ele até encontrar Ele. Às vezes você já ouviu isso muito sobre oração. Às vezes você já ouviu muito sobre jejum. O nosso irmão, ele abriu um culto aqui. E você lembra o que ele leu? Alguém que sabe que o nosso irmão leu aqui na primeira parte? Não? Eu esqueci, pastor. Provérbios, foi não? Capítulo 3. Glória a Deus. E ele falou sobre a palavra. Sobre a palavra de Deus. Não só ser um observador da palavra, mas alguém que pratica ela. Alguém que coloca ela em prática. Ouvir todo mundo ouve. Praticar são poucos que praticam. Mas pastor, o que isso tem a ver com a minha casa? O que isso tem a ver com o meu lar? A Bíblia diz que Jesus, antes dele partiu, ele apareceu para 500 pessoas. Ele estava sobre o monte, e ele aparece para 500 pessoas. Ele então começa a instruir aquelas 500 pessoas, ele pensa o seguinte: olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês serão as minhas testemunhas. Amados, 500 pessoas. 500 irmãos começaram com o templo orar. Todo dia de tarde eles iam para o templo orar. Passaram-se 10 dias. Só tinha agora 120 irmãos dentro do templo orando ao Senhor. Aí a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 2 que de repente veio um vento forte e entrou dentro do templo. E a Bíblia diz que começaram a ver línguas rebatendo de fogo, pousando sobre a cabeça daqueles irmãos. E sabe o que a Bíblia diz mais?
quando o vento entra dentro do templo, toda a casa ficou cheia. Glória a Deus. E aqueles irmãos foram renovados, cheios do Espírito Santo de Deus. E começaram a falar em outras línguas, a qual o Espírito concedia que eles falassem. Pastor, não entendi, eram 500.